Olá! Essa é a parte 2 da nossa série de vídeos com questões comentadas referentes aos tópicos de noções de governança pública e gestão de pessoas, cobrados no edital da Polícia Federal para o cargo de agente administrativo. Lembrando que esse conteúdo também pode ser usado para outros concursos que cobram os mesmos tópicos. Vamos nessa! Questão número 1. Acerca das características básicas das organizações modernas, do processo organizacional, da gestão de processos e gestão da qualidade, julgue o item a seguir. Visando ao aumento da competitividade com mais fluidez e flexibilidade na tomada de decisões, a tendência das organizações modernas é adotar cadeias de comando mais curtas, que tenham menos níveis hierárquicos e estruturas horizontais mais ágeis. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Nas organizações modernas, a busca por maior competitividade e agilidade na tomada de decisões tem levado à adoção de estruturas organizacionais mais enxutas e flexíveis. Isso se traduz em cadeias de comando mais curtas, reduzindo o número de níveis hierárquicos entre a alta administração e os demais colaboradores. Isso facilita a comunicação, acelera o fluxo de informações e a tomada de decisões. Estruturas horizontais, priorizando a colaboração e o trabalho em equipe entre diferentes áreas e funções, em vez de uma estrutura rigidamente verticalizada. Isso promove maior integração, flexibilidade e capacidade de adaptação às mudanças do ambiente. Essa tendência busca romper com modelos hierárquicos tradicionais, que muitas vezes são lentos e burocráticos, dificultando a resposta rápida às demandas do mercado e à inovação. Questão número 2. Acerca das características básicas das organizações formais modernas e a excelência nos serviços públicos, julgue o item a seguir. A organização formal moderna caracteriza-se por grupos formados a partir de interesses, atitudes e comportamentos comuns, inspirados por formadores de opinião e influenciadores de atitudes. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A organização formal moderna não se caracteriza principalmente por grupos formados a partir de interesses, atitudes e comportamentos comuns, inspirados por formadores de opinião e influenciadores de atitudes. As características básicas das organizações formais modernas incluem estrutura hierárquica definida formalmente, divisão clara de trabalho e especialização de funções, normas e procedimentos explícitos, geralmente documentados, sistemas de autoridade formal e canais oficiais de comunicação, racionalidade burocrática e orientação para objetivos institucionais, impessoalidade nas relações de trabalho, critérios formais para recrutamento, seleção e promoção. O que a questão descreve, assemelha-se mais às características de grupos informais que surgem dentro das organizações ou a redes sociais, onde as pessoas se agrupam por afinidades, interesses comuns e são influenciadas por formadores de opinião. Na organização formal moderna, a estrutura e os relacionamentos são estabelecidos oficialmente pela administração, independentemente das preferências pessoais ou da influência de líderes de opinião. Questão número 3. Em relação às características das organizações formais modernas, julgue o item que se segue. As organizações modernas seguem o princípio da formalidade, segundo o qual as relações internas são regidas por normas costumeiras e tradicionais. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O princípio da formalidade nas organizações modernas significa que as relações internas são regidas por normas e regulamentos escritos e estabelecidos, e não por costumes e tradições. A formalidade busca garantir a previsibilidade, a padronização de processos, a clareza nas responsabilidades e a impessoalidade nas relações de trabalho. As organizações modernas se esforçam para substituir a informalidade e a subjetividade por regras e procedimentos definidos, visando a eficiência e a objetividade na gestão. Costumes e tradições podem influenciar a cultura organizacional, mas a estrutura e o funcionamento da organização formal moderna são primariamente baseados em documentos e normas formais. Questão número 4. Julgue o item subsequente, a respeito de estrutura organizacional, departamentalização, organização informal, cultura organizacional,
motivação e liderança. A organização informal é constituída de maneira espontânea, necessariamente pelos colaboradores que integram o mesmo departamento, em razão do seu convívio diário. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A organização informal surge de maneira espontânea dentro da organização formal, baseada em laços de amizade, interesses comuns, proximidade física ou necessidades sociais entre os colaboradores. Embora o convívio diário entre pessoas do mesmo departamento possa ser um fator que contribui para a formação de grupos informais, não é uma condição necessária para que eles existam. Grupos informais podem se formar entre pessoas de diferentes departamentos que compartilham interesses, participam de projetos em conjunto, têm afinidades pessoais ou se unem em torno de objetivos não formais. A organização informal transcende a estrutura formal da empresa e os limites dos departamentos. Questão número 5. Acerca das estruturas organizacionais, dos critérios de departamentalização e do processo organizacional em seus aspectos de direção, controle e avaliação, julgue o item subsequente. Embora a estrutura de unidades de negócio seja vantajosa para organizações que atuam em mercados distintos, dada a possibilidade de aproveitamento de mais oportunidades, os dispêndios estruturais tendem a ser mais onerosos. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A estrutura por unidades de negócios, ou estrutura divisional, é de fato vantajosa para organizações que atuam em mercados distintos, com diferentes produtos, serviços ou em áreas geográficas diversas. Essa estrutura permite maior foco e adaptação às particularidades de cada mercado, possibilitando o aproveitamento de mais oportunidades específicas. No entanto, a afirmação de que os dispêndios estruturais tendem a ser mais onerosos também é verdadeira. Isso ocorre porque cada unidade de negócios geralmente opera de forma semi-autônoma, o que pode levar à duplicação de funções e recursos. Cada unidade pode precisar de suas próprias áreas de apoio, como finanças, marketing, recursos humanos, etc., em vez de compartilhar serviços centralizados. Maior necessidade de coordenação. Embora haja autonomia, é preciso um esforço maior para garantir o alinhamento estratégico entre as diferentes unidades e com a matriz. Possível aumento da burocracia. A gestão de múltiplas unidades pode gerar processos mais complexos e a necessidade de relatórios e controles adicionais. Maior número de executivos e gestores. Cada unidade requer sua própria liderança, elevando os custos com pessoal de alta gerência. Portanto, embora a estrutura de unidades de negócios ofereça flexibilidade e foco, ela geralmente implica em maiores custos estruturais em comparação com estruturas mais centralizadas. A decisão de adotar esse modelo deve considerar o equilíbrio entre os benefícios estratégicos e os custos envolvidos. Questão número 6. Acerca das características básicas das organizações formais modernas, julgue o item que se segue. Organizações são unidades sociais planejadas para alcançar objetivos específicos, e podem ser reestruturadas conforme esses objetivos sejam atingidos, ou conforme surgirem meios mais eficientes para alcançá-los. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A afirmação descreve, de forma precisa, características fundamentais das organizações formais modernas. Vejamos os pontos. Unidades sociais planejadas. Organizações são criadas intencionalmente por indivíduos para atingir propósitos definidos. Elas não surgem de forma aleatória, mas são estruturadas com um plano em mente. Alcançar objetivos específicos. A existência de uma organização se justifica pela busca de metas e resultados concretos. Esses objetivos podem ser variados, como lucro, prestação de serviços, produção de bens, etc. Podem ser reestruturadas. A flexibilidade e a capacidade de adaptação são marcas das organizações modernas. À medida que os objetivos são alcançados, o ambiente muda, ou surgem novas formas de operar, a estrutura organizacional pode e deve ser revista e ajustada para manter a eficácia e a eficiência. Essa reestruturação pode envolver mudanças na hierarquia, nos processos, na departamentalização e em outros aspectos da organização.
Portanto, a capacidade de se adaptar e se reconfigurar em função dos objetivos e da busca por maior eficiência é uma característica essencial das organizações formais modernas. Questão número 7. A respeito das funções da administração e dos processos de planejamento, julgue o próximo item. No processo administrativo, é a autoridade que possibilita a direção exercer influência e limitar as escolhas dos outros. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. No processo administrativo, o conceito que melhor se encaixa na descrição de possibilitar a direção exercer influência e limitar as escolhas dos outros é o de poder, e não necessariamente apenas a autoridade. Vamos diferenciar os dois conceitos. Autoridade é o direito formal e legitimado de dar ordens e exigir obediência, decorrente da posição hierárquica que um indivíduo ocupa na estrutura organizacional. A autoridade flui de cima para baixo na hierarquia. Poder é a capacidade de influenciar o comportamento de outras pessoas, fazendo com que ajam de acordo com a vontade de quem o possui. O poder pode ter diversas fontes, incluindo a autoridade formal, mas também o conhecimento, a experiência, as habilidades de persuasão, as relações interpessoais, o controle de recursos importantes, entre outros. Embora a autoridade seja uma forma de poder e permita a direção influenciar, e dentro de certos limites, direcionar as escolhas dos subordinados, a influência da direção pode também se manifestar por meio de outras fontes de poder, que não se restringem à posição hierárquica. Líderes eficazes muitas vezes utilizam uma combinação de autoridade formal e outras formas de poder para guiar suas equipes. Portanto, a afirmação de que é a autoridade que possibilita a direção exercer influência e limitar as escolhas dos outros é uma simplificação. O poder, em seu sentido mais amplo, é o instrumento que permite essa influência. Questão número 8. Julgue o item seguinte, relativo a planejamento estratégico, excelência nos serviços públicos e empreendedorismo governamental. Capacidade comunicativa, habilidades de negociação, estabelecimento de conexões políticas, persistência e dedicação para o alcance de objetivos propostos, são qualidades desejáveis para agentes públicos e empreendedores. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. As qualidades mencionadas são altamente desejáveis para agentes públicos que buscam atuar com uma mentalidade empreendedora dentro do setor governamental. Vamos analisar cada uma delas. Capacidade comunicativa. Essencial para articular ideias, apresentar projetos, engajar stakeholders, cidadãos, outros órgãos, políticos e obter apoio para iniciativas inovadoras. Habilidades de negociação. Cruciais para construir consensos, superar resistências, obter recursos e parcerias necessárias para implementar novas soluções e projetos. Estabelecimento de conexões políticas. Importante para navegar no ambiente político, obter apoio de decisores, influenciar políticas públicas e garantir a sustentabilidade de iniciativas empreendedoras. Persistência. Indispensável para superar os desafios inerentes à implementação de mudanças no setor público, que muitas vezes envolvem burocracia, resistência à inovação e processos complexos. Dedicação para o alcance de objetivos propostos. Fundamental para manter o foco, a motivação e o comprometimento com a concretização de metas ambiciosas e a entrega de valor à sociedade. Agentes públicos com essas qualidades estão mais propensos a identificar oportunidades, propor soluções inovadoras, mobilizar recursos e implementar projetos que promovam a excelência nos serviços públicos e o desenvolvimento governamental. Questão número 9. No que se refere às funções da administração, que compreendem planejamento, organização, direção e controle, julgue o item subsequente. A função organizar envolve a estrutura organizacional, que consiste no processo por meio do qual os administradores fazem escolhas organizacionais específicas acerca das relações de subordinação de cargos e tarefas. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Para o melhor entendimento da questão, vamos analisar a distinção entre estrutura organizacional e desenho organizacional. Estrutura organizacional é o sistema formal já estabelecido de relações de subordinação,
cargos e tarefas. É o esqueleto da organização, a representação de como o trabalho está dividido e coordenado. Desenho organizacional é o processo pelo qual os administradores tomam decisões para criar ou modificar essa estrutura. Envolve as escolhas específicas sobre departamentalização, cadeia de comando, amplitude de controle, centralização, descentralização e formalização, que, em conjunto, resultam em uma determinada estrutura organizacional. Portanto, a função organizar abrange o desenho organizacional, que é o processo de fazer escolhas sobre as relações de subordinação de cargos e tarefas, culminando na criação da estrutura organizacional. Assim, o item que afirma que a função organizar envolve a estrutura organizacional, que consiste no processo, está de fato errado, por confundir o processo, desenho, com o resultado, estrutura. Questão número 10. Quanto ao processo administrativo, julgue o item a seguir. A delegação de autoridade e o monitoramento do desempenho são atividades que compõem a função de controle no contexto das organizações. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A delegação de autoridade é uma atividade que se enquadra na função de organização do processo administrativo. Organizar envolve designar tarefas, agrupar atividades em departamentos, alocar recursos e estabelecer relações de autoridade. A delegação é o processo pelo qual um gerente atribui responsabilidade e concede autoridade a um subordinado para realizar uma determinada tarefa. O monitoramento do desempenho, por outro lado, é uma atividade essencial da função de controle. Controlar envolve acompanhar o desempenho organizacional, comparar os resultados com os padrões estabelecidos, identificar desvios e tomar ações corretivas para garantir que os objetivos sejam alcançados. Portanto, a delegação de autoridade pertence à função de organização, enquanto o monitoramento do desempenho pertence à função de controle. O item, ao associar ambas as atividades à função de controle, está incorreto. Questão número 11. No que se refere às funções da administração e a seus desdobramentos, julgue o item que se segue. A execução do processo administrativo é realizada de uma única vez, sendo o planejamento sua primeira etapa. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A execução do processo administrativo não é realizada de uma única vez, mas sim de forma cíclica e contínua. As 4 funções da administração, planejamento, organização, direção e controle, são interligadas e interdependentes, influenciando-se mutuamente e ocorrendo em um fluxo constante dentro da organização. Embora o planejamento seja geralmente considerado a primeira etapa lógica do processo administrativo, ele não é um evento isolado. Os planos são implementados, direção, o desempenho é monitorado e avaliado, controle, e os resultados desse controle fornecem feedback para o planejamento futuro, levando a ajustes e novas estratégias. Além disso, a organização da estrutura e a forma como as pessoas são lideradas e motivadas, direção, também impactam a execução dos planos e o controle dos resultados. Em resumo, o processo administrativo é dinâmico e iterativo, com as funções ocorrendo em sequência, mas também se sobrepondo e se retroalimentando ao longo do tempo. Não se trata de uma execução única e linear. Questão número 12. No que diz respeito à gestão contemporânea nas organizações, julgue o item seguinte. Denomina-se organização alta, a organização com baixa amplitude de controle e múltiplos níveis organizacionais. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A afirmação está correta. Uma organização alta é caracterizada por baixa amplitude de controle. Cada gerente supervisiona um número relativamente pequeno de subordinados. Isso permite uma supervisão mais próxima e um controle mais direto sobre as atividades dos funcionários. Múltiplos níveis organizacionais. Existência de uma hierarquia extensa, com muitos níveis entre a alta administração e os funcionários da base, isso resulta em uma cadeia de comando longa. Essa estrutura, em formato de pirâmide alta, contrasta com a organização plana, que possui uma alta amplitude de controle e poucos níveis hierárquicos.
As organizações altas tendem a ter uma comunicação mais lenta devido aos múltiplos níveis de aprovação e podem apresentar maior distância entre a alta administração e as operações. Questão número 13. Acerca das funções administrativas e dos processos administrativos, julgue o item a seguir. Entre as atribuições do administrador, estão a análise de cenários, pesquisas com parceiros, definição dos objetivos, diagnóstico de problemas, a aprendizagem contínua e a busca por inovações. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. As atribuições listadas no item refletem atividades cruciais desempenhadas por administradores dentro do processo administrativo, permeando as diversas funções de planejamento, organização, direção e controle. Análise de cenários, essencial para o planejamento, permitindo antecipar tendências, identificar oportunidades e ameaças, e embasar a tomada de decisões estratégicas. Pesquisas com parceiros, importante para obter informações relevantes para o planejamento, a organização de recursos, a direção de esforços conjuntos e o controle de resultados em colaborações. Definição dos objetivos. A base da função de planejamento, objetivos claros e bem definidos orientam todas as outras atividades da organização. Diagnóstico de problemas. Fundamental para o controle e para o planejamento de ações corretivas ou preventivas. Identificar as causas dos problemas é o primeiro passo para solucioná-los. Aprendizagem contínua. Uma postura essencial para administradores em um ambiente de negócios dinâmico. A adaptação e a incorporação de novos conhecimentos são cruciais para a eficácia da gestão. Busca por inovações, importante para a competitividade e o crescimento da organização, permeando todas as funções administrativas, desde o planejamento de novos produtos e serviços até a otimização de processos. Portanto, as atribuições mencionadas são, de fato, parte do conjunto de responsabilidades de um administrador moderno. Questão número 14. Com relação às funções administrativas, julgue o item seguinte. As funções administrativas encerram-se em planejamento, organização e direção. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. As funções administrativas clássicas, propostas por Henry Fayol, são planejamento, organização, direção e controle. O item omite a função essencial de controle, que é responsável por monitorar o desempenho, comparar os resultados com os planos estabelecidos e tomar ações corretivas quando necessário. Portanto, as funções administrativas não se encerram em planejamento, organização e direção, sendo o controle uma etapa fundamental para garantir que os objetivos organizacionais sejam alcançados de forma eficaz. Questão número 15. Com relação às funções administrativas, julgue o item seguinte. A direção é a função administrativa em que os resultados obtidos pela organização são analisados em função do que se havia planejado. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A função administrativa em que os resultados obtidos pela organização são analisados em função do que se havia planejado é o controle. A direção, por outro lado, envolve liderar, motivar e orientar os membros da organização para que executem as tarefas de acordo com o planejado e alcancem os objetivos estabelecidos. A direção se concentra em influenciar o comportamento das pessoas. O controle é a função que se preocupa em monitorar o desempenho, comparar os resultados com os padrões definidos no planejamento, identificar desvios e tomar as ações corretivas necessárias para garantir que os objetivos sejam alcançados. É nessa função que a análise dos resultados em relação ao que foi planejado ocorre. Questão número 16. Acerca das funções administrativas e dos processos administrativos, julgue o item a seguir. Sabendo-se que as funções administrativas podem ser divididas nos níveis estratégico, tático e operacional, é correto afirmar que as funções de nível tático concentram atividades de planejamento, organização e controle, de forma coordenada, com o propósito de atingir os objetivos macro da organização. Certo ou errado?
Gabarito. Errado. Justificativa. As funções administrativas de planejamento, organização, direção e controle ocorrem em todos os níveis da organização, estratégico, tático e operacional, mas com foco e abrangência diferentes. Nível estratégico. Foca no longo prazo e envolve a alta administração, definindo os objetivos gerais da organização e as estratégias para alcançá-los. Nível tático. Foca no médio prazo e envolve gerentes de nível médio, traduzindo os objetivos estratégicos em planos específicos para cada departamento. Nível operacional. Foca no curto prazo e envolve supervisores e funcionários da linha de frente, executando tarefas diárias detalhadas. A afirmação está incorreta porque omite a função de direção, que também faz parte do nível tático e é essencial para liderar as equipes departamentais em direção aos objetivos. Além disso, embora o nível tático contribua para os objetivos macro, seu foco primário está na implementação dos planos de médio prazo dentro dos departamentos. Questão número 17. Acerca das diferentes perspectivas no estudo das organizações, das abordagens da teoria geral da administração e dos desafios da administração pública, julgue o item seguinte. A divisão do trabalho, preconizada pela administração científica, visa o aumento da produtividade e a redução de custos, pelo fato de o trabalhador se tornar um especialista na realização da sua atividade. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A administração científica, idealizada por Frederick Taylor, preconiza a divisão do trabalho como uma das suas principais diretrizes. A lógica por trás dessa abordagem reside no fato de que, ao especializar os trabalhadores em tarefas específicas e repetitivas, eles tendem a adquirir maior habilidade e destreza na execução dessas atividades. Essa especialização leva a um aumento da produtividade individual e, consequentemente, da produtividade geral da organização. Além disso, a padronização dos processos e a redução da necessidade de treinamento complexo para cada função contribuem para a redução de custos operacionais. Questão número 18. Considerando as abordagens da administração e seu histórico, julgue o item a seguir. O estudo do tempo necessário para a realização de uma tarefa, com sua decomposição em elementos básicos, constitui uma das premissas da escola do pensamento sistêmico. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A decomposição de tarefas em seus elementos básicos e o estudo do tempo necessário para cada um deles são premissas fundamentais da escola da administração científica, também conhecida como Taylorismo. Frederick Taylor e seus seguidores buscavam a máxima eficiência no trabalho através da análise de tempos e movimentos, da padronização de processos e da seleção e treinamento científico dos trabalhadores. A teoria de sistemas, por outro lado, surgiu bem depois da administração científica, focando na organização como um conjunto de partes interdependentes que interagem com o ambiente externo. Suas premissas envolvem conceitos como sistemas abertos e fechados, entropia, sinergia e a visão da organização como um todo complexo, e não na análise detalhada de tarefas individuais. Questão número 19. Com relação às principais abordagens da administração e à evolução da administração pública no Brasil, julgue o item que se segue. A abordagem clássica da administração, que engloba principalmente a teoria da administração científica e a teoria clássica, tinha como principais ênfases a aplicação de métodos para aumentar a eficiência no trabalho e a elevada consideração pelas relações interpessoais entre os empregados. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A abordagem clássica da administração, que inclui a administração científica, de Frederick Taylor, e a teoria clássica, de Henry Fayol, enfatizava principalmente a eficiência operacional, a padronização dos processos e a estrutura organizacional, mas não priorizava as relações interpessoais entre os empregados. A administração científica focava na análise detalhada do trabalho, divisão das tarefas e especialização, visando a maximização da produtividade. Já a teoria clássica se concentrava na estrutura organizacional, definindo princípios como divisão do trabalho, unidade de comando e hierarquia.
A consideração pelas relações interpessoais surge mais fortemente na teoria das relações humanas, de Elton Mayo, que valorizava aspectos como motivação, liderança e dinâmica grupal, em contraste com a visão mecanicista da abordagem clássica. Questão número 20. Acerca da gestão de resultados, das convergências e diferenças entre gestão pública e privada e do paradigma do cliente na gestão pública, julgue o próximo item. A gestão pública possui maiores responsabilidades que a gestão privada, no que se refere a questões relativas à sustentabilidade social e ambiental, uma vez que somente à gestão pública cabe a prestação de contas à sociedade. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Embora a gestão pública tenha um papel fundamental na sustentabilidade social e ambiental, a gestão privada também carrega responsabilidades nessa área. Empresas privadas estão sujeitas a regulamentações ambientais, sociais e de governança, além de serem cobradas por consumidores, investidores e órgãos fiscalizadores para garantir práticas sustentáveis. Além disso, tanto a gestão pública quanto a privada devem prestar contas à sociedade, cada uma dentro de suas atribuições. No setor público, isso ocorre de forma institucionalizada, por meio de transparência, auditorias e fiscalização estatal. No setor privado, a prestação de contas a acionistas, investidores, clientes e à sociedade em geral, especialmente quando se trata de impactos ambientais e sociais de suas operações. Questão número 21. Acerca do histórico e de conceitos da governança corporativa e da teoria dos stakeholders, julgue o item a seguir. Críticos da teoria dos stakeholders argumentam que ela é incompatível com as boas práticas de governança, uma vez que possibilitaria a executivos e conselheiros perseguir os próprios interesses, à custa dos direitos dos demais participantes da organização. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Embora a teoria dos stakeholders tenha como objetivo ampliar a responsabilidade social da organização e incluir os interesses de todos os públicos envolvidos, existe, de fato, uma linha crítica que argumenta que a falta de critérios objetivos e mensuráveis para equilibrar os diversos interesses pode gerar problemas práticos de governança. Essa crítica se baseia em dois principais pontos: ambiguidade na tomada de decisões. Ao não estabelecer prioridades claras entre os diferentes stakeholders, a teoria deixaria margem para decisões subjetivas, em que gestores podem justificar quase qualquer decisão como sendo de interesse de algum stakeholder, ainda que, na prática, estejam defendendo interesses pessoais ou corporativos restritos. Dificuldade de accountability. Como não há um critério unificado de desempenho, como retorno ao acionista na teoria dos shareholders, os conselhos e executivos teriam mais liberdade e menos cobrança objetiva, o que enfraqueceria os mecanismos de controle e avaliação próprios da governança corporativa tradicional. Jensen, 2001, argumenta que, sem um objetivo único e mensurável, a teoria dos stakeholders prejudica a governança corporativa e pode legitimar decisões gerenciais que não maximizam valor. Questão número 22. Acerca do histórico e de conceitos da governança corporativa e da teoria dos stakeholders, julgue o item a seguir. Do ponto de vista interno à organização, a boa governança visa assegurar aos acionistas o exercício pleno de seus direitos de modo equitativo. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A distinção entre os pontos de vista interno e externo da boa governança é essencial para entender sua aplicação na administração. Internamente, a governança corporativa busca criar um ambiente onde executivos e colaboradores voluntariamente sigam regras, ajam de forma ética e tomem decisões alinhadas ao propósito organizacional. Externamente, seu foco está na proteção dos acionistas, garantindo equidade, transparência e responsabilidade social, respeitando os stakeholders e promovendo práticas sustentáveis. Essa visão ajuda a estruturar políticas de governança que conciliam os interesses internos e externos de forma equilibrada. Questão número 23. No que diz respeito à governança na gestão pública, julgue o item subsequente. Relaciona-se diretamente ao mecanismo de controle e governança,
O ato de mensurar o desempenho de uma administração com o propósito de verificar se ela está atendendo à sua finalidade básica. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Na governança pública, o mecanismo de controle tem como objetivo monitorar, avaliar e garantir que a atuação da administração pública esteja alinhada com os princípios da legalidade, eficiência, eficácia e efetividade. Um dos instrumentos essenciais desse controle é justamente a mensuração do desempenho. Essa mensuração permite verificar o cumprimento dos objetivos institucionais, finalidade pública, avaliar resultados e impactos das políticas públicas, subsidiar decisões gerenciais e políticas com base em evidências, assegurar accountability, ou seja, a prestação de contas à sociedade. Portanto, ao medir o desempenho com foco no atingimento da finalidade básica da administração pública, servir ao interesse público, estamos diante de uma ação diretamente relacionada aos mecanismos de controle e governança. Questão número 24. Julgue o item seguinte, quanto à organização do Estado brasileiro e à governança na gestão pública. A governança na gestão pública compreende o conjunto de instituições, normas e regras que determinam a atuação dos atores políticos e a gestão do aparelho do Estado. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A governança na gestão pública envolve o conjunto de mecanismos, instituições, normas, processos, regras e práticas que orientam, influenciam e controlam a forma como o poder é exercido no setor público, especialmente no que se refere à tomada de decisões, à prestação de contas, ao cumprimento de objetivos públicos e à gestão do aparelho de Estado. Ela se aplica tanto à dimensão política, relacionada à atuação dos atores políticos e à formulação de políticas públicas, quanto à dimensão administrativa, relacionada à implementação dessas políticas e à gestão organizacional dos recursos públicos. Essa visão está alinhada com o entendimento de órgãos como o Tribunal de Contas da União, que define governança pública como o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com o objetivo de conduzir as políticas públicas e entregar valor à sociedade. Além disso, o conceito de governança inclui o arcabouço institucional e legal que molda o comportamento dos atores políticos e administrativos, como previsto em diversas abordagens da ciência política e da administração pública. Questão número 25. Julgue o item subsequente, a respeito dos modelos de governança e dos aspectos da administração pública burocrática e gerencial. Um modelo de governança e gestão para a administração pública deve contribuir para o aperfeiçoamento da gestão, promover a transparência na aplicação dos recursos públicos e estimular o controle e a participação social nas ações e objetos executados. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Um modelo de governança e gestão eficaz para a administração pública deve, de fato, contemplar e promover os seguintes aspectos: aperfeiçoamento da gestão. Isso implica a busca contínua por maior eficiência, eficácia e efetividade na utilização dos recursos públicos e na entrega de serviços à sociedade. Um bom modelo de governança deve incentivar a adoção de melhores práticas de gestão, a inovação e a otimização de processos. Promoção da transparência na aplicação dos recursos públicos. A transparência é um pilar fundamental da boa governança. Um modelo adequado deve garantir que as informações sobre a arrecadação, a alocação e o uso dos recursos públicos sejam acessíveis à sociedade, permitindo o acompanhamento e a fiscalização da gestão. Estímulo ao controle e à participação social nas ações e objetos executados. A participação da sociedade no controle das ações governamentais é essencial para fortalecer a democracia e garantir que as políticas públicas atendam às necessidades da população. Um bom modelo de governança deve criar mecanismos para o engajamento da sociedade no planejamento, na execução e na avaliação das ações públicas. Esses três elementos estão interligados e são cruciais para construir uma administração pública mais responsável, eficiente e alinhada com os interesses da sociedade. Um modelo de governança e gestão que incorpore esses princípios contribui para o fortalecimento da confiança nas instituições públicas e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Questão número 26. Julgue o item seguinte, relacionados a processos participativos de gestão pública, transparência, controle social, cidadania e accountability. A transparência na administração pública é um dos norteadores da boa governança e deve contribuir para a eventual responsabilização dos dirigentes no desempenho de suas atividades. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A transparência é, de fato, um dos pilares fundamentais da boa governança na administração pública e desempenha um papel crucial na responsabilização dos dirigentes. Vejamos por quê. Norteador da boa governança. A transparência implica a disponibilidade e a acessibilidade de informações relevantes sobre a gestão pública, como receitas, despesas, contratos, indicadores de desempenho e processos decisórios. Ela é essencial para que a sociedade, os órgãos de controle e os próprios servidores públicos possam acompanhar e avaliar a atuação da administração. Contribuição para a responsabilização, accountability. Quando as informações sobre as atividades dos dirigentes são transparentes, torna-se possível verificar se eles estão cumprindo suas responsabilidades legais, éticas e de gestão. A transparência permite identificar eventuais irregularidades, desvios de conduta ou mau uso dos recursos públicos. Com base nessas informações, os dirigentes podem ser responsabilizados por suas ações, seja por meio de sanções administrativas, civis ou penais. Em resumo, a transparência cria as condições necessárias para o controle social e para a accountability. Ao permitir que a sociedade e os órgãos competentes examinem a atuação dos dirigentes, ela aumenta a probabilidade de que estes sejam responsabilizados por seu desempenho, contribuindo para uma gestão pública mais íntegra e eficiente. Questão número 27. Julgue o item seguinte, relacionados a processos participativos de gestão pública, transparência, controle social, cidadania e accountability. No âmbito do setor público, o termo accountability deve limitar-se aos pressupostos de transparência, responsabilidade e prestação de contas, não tendo relação com os interesses do Estado e as necessidades do cidadão. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O conceito de accountability na gestão pública vai além da transparência, responsabilidade e prestação de contas. Ele também abrange a responsividade, que implica considerar os interesses do Estado e, principalmente, as necessidades do cidadão. A governança pública deve garantir que os gestores não apenas prestem contas de suas ações, mas também atuem de maneira eficiente e ética, promovendo políticas públicas que atendam às demandas da sociedade. Assim, accountability envolve tanto os mecanismos de controle institucional, como auditorias e fiscalização, quanto a participação cidadã, permitindo que a população influencie e acompanhe a administração pública. Questão número 28. Julgue o item subsequente, a respeito dos modelos de governança e dos aspectos da administração pública burocrática e gerencial. A uniformidade de rotinas e procedimentos operacionais, o tratamento das atividades de maneira sistematizada e a subordinação dos empregados mais novos aos mais antigos, são aspectos que caracterizam um modelo de administração burocrática. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A administração pública burocrática tem como características fundamentais a uniformidade de rotinas e procedimentos, a sistematização das atividades e a hierarquia rígida, na qual os empregados mais novos estão subordinados aos mais antigos. Esse modelo, fortemente influenciado pelos princípios da burocracia de Max Weber, busca garantir previsibilidade, padronização e controle dos processos administrativos. Embora seja eficiente para estruturar a gestão pública e reduzir arbitrariedades, a administração burocrática também pode gerar excesso de formalismo, lentidão nos processos e baixa flexibilidade. Por isso, modelos mais modernos, como a administração gerencial, visam maior eficiência, autonomia e foco em resultados. Questão número 29. Julgue o item subsequente, a respeito dos modelos de governança e dos aspectos da administração pública burocrática e gerencial. Incentivos à criatividade e à inovação, orientação a resultados e ao cidadão,
e estabelecimento de contratos de gestão com órgãos descentralizados, são aspectos inerentes ao modelo de administração pública gerencial. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Os aspectos mencionados no item são características centrais do modelo de administração pública gerencial, que surgiu como uma alternativa ao modelo burocrático, buscando maior eficiência, flexibilidade e foco nos resultados e no atendimento ao cidadão. Incentivos à criatividade e à inovação. A administração gerencial busca romper com a rigidez da burocracia, incentivando os servidores a buscar soluções inovadoras e a serem proativos na melhoria dos serviços públicos. Orientação a resultados e ao cidadão. O foco principal da administração gerencial é a entrega de resultados efetivos para a sociedade e a satisfação das necessidades dos cidadãos. A avaliação do desempenho é baseada no alcance de metas e na qualidade dos serviços prestados. Estabelecimento de contratos de gestão com órgãos descentralizados. Os contratos de gestão são instrumentos utilizados para dar maior autonomia gerencial aos órgãos e entidades da administração pública, mediante o estabelecimento de metas de desempenho e a responsabilização pelos resultados alcançados. Isso permite uma gestão mais flexível e adaptada às especificidades de cada área. Esses elementos contrastam com a ênfase da administração burocrática na rigidez dos processos, na hierarquia formal e na obediência estrita às normas. A administração gerencial busca uma gestão mais flexível, orientada para o desempenho e para a resposta às demandas da sociedade. Questão número 30. No que concerne ao planejamento estratégico, ao empreendedorismo governamental, à excelência nos serviços públicos e às novas lideranças no setor público, julgue o item que se segue. Obter avanços frente às características burocráticas da administração pública, promover uma gestão voltada para resultados e incentivar o pensamento inovador de maneira sustentável são desafios das novas lideranças do setor público. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. As novas lideranças no setor público, de fato, enfrentam desafios significativos para modernizar a gestão e entregar serviços de excelência à sociedade. Os pontos mencionados no item refletem algumas das principais áreas em que essa atuação é crucial. Obter avanços frente às características burocráticas da administração pública. A rigidez, a lentidão e o excesso de formalismo da burocracia tradicional muitas vezes dificultam a inovação e a agilidade na gestão pública. Novas lideranças precisam encontrar maneiras de superar essas barreiras, implementando processos mais eficientes e flexíveis, sem comprometer a legalidade e a transparência. Promover uma gestão voltada para resultados. A transição de uma administração focada em processos para uma gestão orientada para resultados é um desafio fundamental. Novas lideranças devem implementar mecanismos de planejamento estratégico, definição de metas claras, monitoramento do desempenho e avaliação dos resultados, para garantir que as ações governamentais gerem valor para a sociedade. Incentivar o pensamento inovador de maneira sustentável. A inovação é essencial para melhorar a qualidade dos serviços públicos e encontrar soluções para os desafios complexos que a administração enfrenta. No entanto, essa inovação deve ser sustentável, considerando os aspectos econômicos, sociais e ambientais, e buscando soluções que sejam viáveis a longo prazo. As novas lideranças no setor público têm o papel de catalisadoras dessas mudanças, promovendo uma cultura de inovação, de orientação para resultados e de busca por maior eficiência e efetividade na gestão dos recursos públicos, sempre com foco no atendimento das necessidades da sociedade de forma sustentável.